A história de hoje é um tanto quanto diferente, onde basicamente vamos acompanhar a história do protagonista que acabou morrendo tragicamente em um acidente. Porém, seu fantasma continuou a vagar pelo mundo, e enquanto ele observava o crescimento de sua filha, ele acabou tomando controle do corpo de um jovem adolescente acidentalmente, para poder assim salvar ela. A história começa em um dia tranquilo na vida do nosso protagonista, que aparentemente era um artista de webtoons, que é justamente sobre o que eu estou trazendo o resumo para vocês. Basicamente, com o objetivo de proteger a garota que ele gostava, ele acabou aprendendo a usar as habilidades de luta dos maiores lutadores. E finalmente, o coitado do MC tinha terminado de fazer o seu trabalho como artista. Seu nome é Jae-han Kim, de 24 anos, e nesse momento ele estava pensando que iria sair dessa para uma pior, até porque trabalhou como um condenado nesse momento para poder finalizar seu capítulo do webtoon. Depois de finalizar o trabalho, nada mais justo do que uma boa folga para poder descansar, até porque se ele continuasse desse jeito não iria demorar muito para que ele fosse parar a 7 palmos debaixo da terra, e aparentemente ele também pensava dessa maneira. Logo que ele passou na frente do quarto onde sua esposa e sua filha estavam, vemos que a garota que ele tinha mencionado no início do vídeo era justamente sua filha, chamada Da-hyun. Essa pequena garotinha estava na pré-escola e tinha apenas 4 aninhos de idade. Já deu pra ver que o protagonista é um tanto quanto amoroso com sua filha. O cara é um excelente pai pelo visto. Repentinamente, a pequenina despertou do seu sono angelical, e a única coisa que ela soube pedir para seu pai logo que despertou foi para que eles brincassem, até porque o que não faltava nessa garota é energia para poder gastar. Ele então tenta arranjar uma desculpa para sua filha, até porque passou a noite toda trabalhando e agora precisava descansar. Porém, a garota não ouviu nada e começou a pensar sobre o que eles poderiam brincar. A pequena jovem tinha tomado a decisão de que eles iriam ir até o Lotte World, que pelo que eu pesquisei aqui é um tipo de parque de diversões em Seul, na Coreia. Pouco tempo depois, foi a vez da mamãe acordar também, perguntando que horas eram. Porém, nos pensamentos do protagonista, ele dizia que essa pessoa que acabou de abrir os olhos era sua salvadora, que por sinal estava perguntando se seu marido tinha terminado seu trabalho. E ela se chama Sena Yo, de 24 anos, um pouco mais nova do que eu. Ela tentava explicar para a pequenina de que agora o papai não poderia brincar, até porque ele estava só o pó, prestes a ir dessa para uma pior, e já estava até mesmo com um pé na cova e outro no mundo, de tanto fazer hora extra. Mas ainda assim, a pequenina teria que esperar um pouco para poder brincar. Como resposta, a jovem angelical apenas disse que o papai então não deveria trabalhar, e seria bom para ela se realmente fosse assim. Porém, mal ela sabia que se ele não fizesse isso, ela ficaria sem as coisas. A mamãe então tentou explicar para sua filha que se o papai não trabalhasse, eles não teriam dinheiro, e se eles não tivessem dinheiro, quem era que iria comprar comida boa para a jovem poder comer? Pelo menos foi isso que ela perguntou para a pequenina, que por sinal apenas disse que nesse caso era a mamãe que deveria comprar as coisas para ela. De qualquer maneira, ela explica que o papai trabalhou a noite toda, então ele estava cansado e agora precisava descansar. Sendo assim, se ele estiver cansado, ele não iria conseguir trabalhar. Depois disso, a dona de casa puxou sua filha pelas orelhas, já que ela estava ignorando completamente o que ele estava dizendo e não queria ir para o colégio e queria apenas ficar em casa para poder brincar com seu pai. Mas ela não tinha permissão para dizer isso nesse caso, onde o coitado estava precisando descansar. O que não falta nesse manhwa é momentos engraçados que vão fazer você rir bastante, e uma prova disso é essa imagem que a jovem estava chorando pedindo para seu pai ajudá-la, mas ele agradecia sua esposa por sua ajuda, que por sinal apenas disse para que ele fosse descansar um pouco. Finalmente na cama ele conseguiu descansar um pouco para começar um novo dia de trabalho depois, mas não demorou muito e ele acordou novamente, perguntando que horas eram. Porém ainda era cedo demais, mais especificamente 11h30 da manhã, e ela perguntou o porquê de ele já ter se levantado, até porque se ele não descansasse, não iria demorar para as pessoas confundirem ele com um zumbi ambulante. Mas a única coisa que ele se importava era com sua pequenina, e perguntou onde ela estava, descobrindo em seguida que ela tinha sido enviada para a pré-escola, para poder dar um pouco de sossego para ambos fazer suas coisas. Nos pensamentos dele, ele desejava muito ver sua filha, e ainda faltava 3 horas até que as aulas da pré-escola terminassem. Enquanto sua esposa arrumava a casa, ele perguntou se eles não poderiam simplesmente ir até lá e pegá-la de volta, mas ela responde que não, até porque o professor não iria gostar disso, ainda mais por eles terem atrapalhado completamente o aprendizado dela. No entanto, enquanto ele ajudava sua esposa a arrumar a casa e a fazer as coisas, ele continuou a perguntar se eles não poderiam simplesmente ir buscá-la, e vez após outra, ele continuou insistindo, até mesmo enquanto ajudava ela a lavar as louças. Mas como ninguém é de ferro, chegou uma hora que ele acabou irritando sua esposa com tanta insistência, e finalmente ela acabou aceitando ir buscar a pequenina, mas não sem antes quase apagar o cara da história. Mas ela disse que isso seria apenas naquele dia, e o coitado estava feliz da vida ali no fundo, por ter conseguido conquistar seu objetivo. Pouco tempo depois, vemos ambos no carro, indo em direção justamente para poder buscar sua filha, mas antes que eles chegassem lá, ela pediu para que ele parasse o carro na frente da loja de conveniência, para poder comprar ao menos um café para o professor. Essa mulher pensa em tudo, pensou até mesmo em um jeito de poder aplacar a ira do professor de sua filha, e quando sua esposa estava na loja de conveniência, ele pensava que sua filha iria realmente gostar se ele aparecesse
aparecesse na frente dela repentinamente e se perguntava sobre o que deveria ir brincar com ela após isso, pensando em seguida se eles deveriam ir até o novo parque que foi aberto na vizinhança, ou talvez até mesmo ir a algum parque andar de bicicleta. Como tudo isso parecia bom e eles ainda tinham bastante tempo para aproveitar o dia, ele estava disposto até mesmo a ir ao Lotte World que sua filha tinha mencionado anteriormente. Empolgado demais, o papai dizia a si mesmo para que sua filha se preparasse, pois nesse dia ele iria tentar dar o seu melhor para poder brincar com ela. No entanto, isso era algo que apenas ele pensava, até porque ele percebeu que algo de estranho estava prestes a acontecer em uma pequena fração de segundos logo em seguida. Um caminhão em alta velocidade acabou acertando o veículo em que ele estava, possivelmente por ter perdido o freio talvez, e lançou o carro dele para longe como se fosse nada. Talvez se ele estivesse do outro lado do carro, ele ainda estaria vivo para poder contar a história, mas como ele acabou sendo acertado em cheio justamente do lado em que o caminhão acertou o carro, infelizmente ele foi dessa para uma pior. A cena que temos após isso é apenas do velório do nosso protagonista, e a única coisa que restou dele foram as memórias de seu corpo astral, que eu prefiro chamar de fantasma. Nem mesmo ele esperava que um dia iria participar de seu próprio funeral, e também não esperava ver sua querida esposa de luto por ele não estar mais entre elas. Repentinamente ele ouviu uma pessoa gritar para que as pessoas levantassem suas mãos, se elas quisessem um pouco mais de sopa. Coitada da pequenina, a inocência desses pequenos seres está em um nível completamente diferente. A única coisa que ele pensava era que não imaginava que um dia iria ver até mesmo sua filha vestida com roupas como aquelas, que era para a ocasião de luto. Mas a garotinha, pelo visto, não sabia muito bem o que estava acontecendo e estava agindo feliz da vida. O choque maior vem depois, quando a ficha cair e ela perceber que nunca mais iria ver o pai dela nessa vida. No entanto, antes que esse choque de realidade fosse para ela ainda corria para lá e para cá perguntando quem queria um pouco mais de sopa. As pessoas então comentavam que realmente a garotinha não fazia ideia do que estava acontecendo ou o que tinha acontecido com seu pai, até porque ela estava sorrindo feliz da vida, uma criança pura e sem maldade alguma no coração. Eu não queria ver o momento de tristeza quando ela descobrisse o que realmente aconteceu. Até mesmo o pai da pequenina estava completamente acabado em ver aquilo acontecendo, até porque ele não gostaria de ver sua filha sofrer, e ainda mais, perder aquele lindo sorriso que ela tinha consigo. Eu entendo completamente ele se sente nesse momento, até porque eu também sou pai e a única preocupação nossa é com nossos filhos, e como eles vão ficar depois de sairmos dessa vida para uma melhor, ou pior. Nos pensamentos dele, ele dizia que ainda tinha muitas coisas que gostaria de poder fazer com ela, e ainda tinha muitas coisas que ele gostaria de fazer por ela, e ainda queria ser muito feliz com ela também. Além disso, já completamente em prantos, ele pensava que ainda queria protegê-la. Não dá pra evitar. Nessa cena quase desceu um suor sigma dos meus olhos, mas eu aguentei firme. Pouco tempo depois desse momento de tristeza, no caso pra mim, vemos uma pessoa se aproximando dele, ou talvez do velório dele, e dizia que oferecia seus pêsames e também um adeus a seu antigo companheiro. Aqui nosso protagonista finalmente percebeu que sua alma já tinha deixado aquele presente imundo, e os anos se passaram consequentemente e temos um corte para uma escola. Nesse momento, um garoto estava se declarando para uma garota, com um celular como presente para ela. Como a aliança ela provavelmente iria recusar, ele deu logo um celular para a garota. As pessoas ao redor diziam para que ela aceitasse sair com ele, porém a garota acabou rejeitando a proposta dele, e os caras do fundo começaram a entrar em desespero, pois conheciam bem o jeito do cara que estava de joelhos perante ela. No entanto, o brutamonte de antes acabou elogiando negativamente essa garota, dizendo em seguida que apenas queria protegê-la por estar com pena dela, dizendo em seguida que de agora em diante ela seria reconhecida como perdedora naquela escola. Um mês tinha se passado após a declaração do estrume de antes, e a professora comentava que estava realmente desapontada com seus alunos, e pelo visto, alguém ali tinha roubado a carteira de uma das alunas. Esse era o motivo da professora estar decepcionada com seus alunos. No entanto, o estrume que levou um fora anteriormente disse que durante o momento em que eles estavam no ginásio, a jovem Kim Da-hyun, que era filha do nosso protagonista, já em sua fase adolescente, tinha ficado na sala de aula. Vemos então que todas as coisas que estavam dentro de sua bolsa tinham sido despejadas na mesa da jovem Da-hyun, e a professora dizia para que ela trouxesse seus pais no dia seguinte para poder conversar sobre isso. Mas é claro que até mesmo ela ficou impressionada por aquilo estar ali, até porque ela jamais iria fazer uma coisa como essa. Nesse ponto, os alunos começaram a zombar da filha do nosso protagonista, dizendo em seguida que ela tinha perdido o pai dela alguns anos atrás, e uma das pessoas, que merecia ser completamente deletada na história, perguntou se eles deveriam fazer alguma coisa para trazer o pai dela à vida então. Pense na vontade que eu fiquei de dar uma bela surra no ser não reciclável que disse isso. Ele percebeu que os hematomas que sua filha tinha consigo pareciam ser bem suspeitos, e por esse motivo ele tinha ido até o colégio para poder verificar o que estava acontecendo, e acabou encontrando com uma situação como essa. No entanto, ainda assim ele podia apenas assistir sua filha passar por aquelas coisas, dizendo em seguida que era um pai incompetente por não conseguir fazer nada. Porém, nessa situação, realmente não tinha nada que ele pudesse fazer para ajudar sua filha. No entanto, logo depois ele percebeu que tinha duas pessoas suspeitas ali naquela sala, que eram justamente as escórias de antes, e foram exatamente eles quem armaram aquilo para sua filha, dizendo em seguida a si mesmo que faria com que ele se arrependesse
arrependessem completamente de ter nascido, porém de um jeito um tanto quanto mais bruto de se dizer. No dia seguinte, vemos a mãe dela na sala dos professores, tentando saber o que tinha acontecido para ela ter sido chamada até ali. Logo após saber o que aconteceu, a bela mãe apenas pediu desculpas por não ter comparecido antes para a professora, e até mesmo ela reconheceu que a mãe dela era bem nova para ter uma filha da idade dela. Porém já deu para ver que nos Manhwas o que mais existe são pessoas tóxicas, e essa professora pelo visto não era diferente, já que estava julgando a mãe da garota somente por estar usando uma bolsa simples. A cara de caveira então comentou que a mãe da garota parecia ser bem jovem, e ela responde que tinha tido sua filha ainda muito nova, e a professora comenta o que aconteceu recentemente na classe, sobre a carteira roubada. A cobra, que já estava soltando veneno, disse que sabia que era difícil para ela ter criado sua filha sem a figura de um pai presente, porém ela deveria ensinar sua filha o que era certo e errado. Mas antes que a Medusa pudesse falar mais alguma coisa, a bela mãe, que eu não me lembro o nome, acabou interrompendo ela de continuar a pronunciar palavras tóxicas, perguntando em seguida se a serpente tinha testemunhado sua filha roubar a carteira de seu colega de classe, dizendo em seguida que pelo visto não poderia deixar sua filha aos cuidados de alguém como ela, que por sinal não tinha nem mesmo as maneiras básicas de educação e lógica em dia, colocando a Cascavel de antes em seu devido lugar e logo se retirando, dizendo em seguida para que sua filha fizesse a mesma coisa também. Enquanto elas iam para casa, Daehyun tentou explicar que realmente não tinha roubado a carteira, e sua mãe perguntou se sua filha sabia quantas pessoas naquele mundo atualmente existiam, e ela disse que eram cerca de 7,7 bilhões de pessoas. A mãe dela comenta então que ouviu que algumas pessoas naquela escola ignoravam ela, porém isso não queria dizer que o mundo inteiro iria ignorá-la. Sendo assim, basicamente elas precisariam se mudar para que isso pudesse ser mudado. E aqui o protagonista dizia a si mesmo que sua mulher era uma pessoa forte, e já deu pra ver que ele acabou se emocionando demais com a atitude de sua querida esposa. Desde o falecimento de seu marido, as pessoas apontavam um dedo e julgavam ela por estar criando sua filha sozinha, sem a presença do pai, mostrando que o mundo era realmente um lugar cruel. Mas eu discordo. Cruel realmente são os seres tóxicos que poluem o ar do mundo. Apesar de todas as acusações e todas as outras coisas também, ele dizia que sua esposa seguiu em frente de cabeça erguida, e deu o seu melhor para poder proteger sua casa e até mesmo o antigo quarto dele, que por sinal ela manteve do mesmo jeito de sempre. Sendo assim, graças a ela sua alma poderia descansar em paz. Porém, em certo momento, ele ouviu sua esposa perguntando para Daehyun se ela gostaria de se atrasar em seu primeiro dia de aula, e o pai dela estava mais empolgado do que a própria filha pelo visto, mas ele percebeu que durante mais uma manhã, um relacionamento complicado entre mãe e filha estava acontecendo mais uma vez. Depois que ele morreu, a esposa sempre deixava a primeira tigela de arroz no lugar onde ele se sentava para poder comer. Talvez isso deve ser algum costume deles ou alguma coisa assim, mas já deu para ver que tanto ele quanto sua filha não gostou do que tinha para o café da manhã. Mas sendo bem sincero, eu não sei o porquê de ele não gostar, até porque não era ele que iria comer aquilo. Porém a mãe dizia que se ela comesse aquilo, o sangue dela iria melhorar e consequentemente ela teria uma saúde melhor também, melhorando assim suas funções motoras e outras coisas. E era isso que ela repetia por anos depois da morte do protagonista. Como ela precisava se retirar para ir ao trabalho, ela dizia para sua filha para que ela não se atrasasse para ir para a nova escola. E por falar em escola, algum tempo depois vemos justamente Daehyun pronta para o seu primeiro dia de aula, e o papai estava orgulhoso de sua filha ter crescido e ter ficado tão linda. Em certo momento, ele percebeu que sua filha se dirigiu diretamente a ele, e enquanto ela se despedia olhando para uma fotografia de seu pai, quando ela ainda era criança, ela esperava que tudo corresse bem dessa vez na escola. Além disso, ela sabia que seu pai estava cuidando dela nesse exato momento, mesmo olhando por ela diretamente dos céus, mas dessa vez ela jurou que iria realmente dar o seu melhor para poder fazer isso. No entanto, ele dizia que ela já estava fazendo o seu melhor desde sempre. Nesse momento, temos então um corte para a nova escola, e o professor já estava mandando os alunos abrirem as cortinas da sala, dizendo em seguida para que eles cumprimentassem a nova aluna transferida. Por fim, Daehyun se apresenta para seus novos colegas, e o professor disse que ela poderia se sentar no assento vazio que estava ali perto. Um dos alunos acabou se perguntando quem era que sentava do lado dela, e aparentemente era uma pessoa chamada Yo Ha-jong, que por sinal ainda não tinha chegado para mais um dia de aula. O professor então comentou que esse aluno vivia atrasado, e o amigo dele disse que tinha enviado um texto para seu amigo, porém ele não tinha respondido, pensando em seguida que possivelmente ele ainda estava dormindo. Mas o professor disse para que ele fosse até a sala dos professores logo que ele chegasse, dizendo em seguida para que os alunos não dormissem na sala de aula, e por fim decidiu se retirar. Já deu para ver que os gados da escola estavam completamente encantados com a nova aluna, e o fantasma do pai dela tentava impedir que eles ficassem ali olhando para ela, mas é claro que eles não podiam ver ele, então continuaram ali. Um dos alunos então comentou que não era adequado que um perdedor falasse com ela, e o de vermelho perguntava o que ele faria se ele falasse com ela primeiro, e como resposta, o cara de preto disse que iria bater nele até que ele fosse rejeitado. Vemos então algumas alunas conversando também, e uma delas disse que achava estúpido a maneira de que eles julgavam a aparência das outras pessoas, mas eu não sei se ela quis dizer isso pelo fato da nova aluna ser bonita, ou por ela ter inveja de como a filha do protagonista era linda. Entretanto, essa dúvida que eu tinha foi tirada logo em seguida, ainda mais quando a garota disse que não achava que ela era assim tão linda. Nos
mostrando que mais uma vez a toxicidade comandava o local. Mas a Cascavel disse que achava a amiga dela, que estava no meio delas, ainda mais linda, e pelo visto essa garota se chamava Cho Ye-ji. Um silêncio então tomou conta do local por um momento, porém ela logo pediu desculpas para Ye-ji, pois tinha esquecido que ela não gostava de ser provocada daquela maneira. Depois disso, um aluno foi falar com a filha do protagonista então, mais especificamente dando boas-vindas a ela, e seu nome era Hong Jae-ho, e ele era presidente de classe, dizendo em seguida que ela poderia perguntar sobre qualquer coisa que ela quisesse para ele, sendo sobre aquela classe ou sobre qualquer coisa referente ao colégio. O protagonista então percebeu que aquele jovem aparentava ser o único ali que parecia ser uma criança normal, e Ye-ji comentou que o professor deles estava justamente olhando para ele, e ele apenas agradeceu a ela pelo aviso anteriormente, mas pelo visto com um olhar de deboche ou algo assim, dizendo em seguida que enquanto ele ia para a sala dos professores, ele iria mostrar a escola para ela se ela quisesse, e perguntou por que de ela não ir junto com ele, e no final ela acabou aceitando. No entanto, logo que ela decidiu se retirar, já vemos que as garotas de antes estavam incomodadas com alguma coisa, e Ye-ji perguntava às suas escolas e seguidoras se elas gostariam de passar um tempo com a nova garota transferida. Como sempre, aquela apresentação breve da personagem, e seu nome é Cho Ye-ji, simplesmente a garota mais popular do colégio. Mas algo me diz que essa garota ainda será um problema futuramente, mas eu espero que eu esteja errado, claro. Temos então uma vista para um estabelecimento diferenciado, e uma das garotas oferecia coisas que não devia para Da-hyun, porém ela rejeitou gentilmente a oferta delas. Depois de presenciar isso, nosso protagonista decidiu se retirar do local se perguntando onde estava o dono daquele estabelecimento, até porque as garotas ali estavam fazendo algo que não se podia fazer. Porém, em uma sala ali perto, ele acabou ouvindo algumas pessoas conversando, e vemos esse cara de aparência suspeita perguntando sobre a nova garota que seus capangas tinham mencionado, se referindo à filha do nosso protagonista, a Da-hyun. Aparentemente, esse cara era membro de uma facção perigosa, e seu nome é Lee Sang-ryol. Só pelo nome já deu pra ver que a mãe dele gostava muito dele. Vemos então que Da-hyun acabou passando por muitas dificuldades em seu crescimento até a adolescência, e as pessoas julgavam bastante ela por ela ter sido uma criança sem pai ao lado, além de outras coisas horríveis que eles diziam pra ela também. E nos pensamentos do protagonista, ele pensava que por mais que ela sempre estivesse sozinha no passado, agora ela não estaria mais sozinha aparentemente. Momento meme do Manhwa. Ele estava orgulhoso de sua filha por agora ter amigas para poder conversar e se distrair, apesar de não serem boas companhias para ela atualmente. Enquanto ele acompanhava sua filha, ele pensou que por mais que ela não estivesse demonstrando isso, ela provavelmente estava tão empolgada quanto ele por causa de suas novas amigas também. E as amigas dela tinham chamado ela para um grupo privado de chat, e já deu para ver que a reação dela era exatamente a mesma que a de seu pai. A garota herdou o senso de humor do coroa facilmente, não tem nem como negar que é filha dele. Descobrimos então que o que aconteceu agora estava se passando exatamente antes do karaokê que a nossa Da-hyun estava, e pelo que eu percebi, esse Manhwa é cheio de fazer essas coisas confusas. Sendo assim, dá um desconto para a obra, até porque realmente parece ser muito bom até onde eu li. Continuando com a história, voltamos então para o cara da facção de antes, e um dos capangas dizia que tinha ido até a sala dela para poder confirmar isso, e tinha certeza de que a nova garota seria alguém que ele gostaria. Um dos capangas disse que tinha recebido uma mensagem das garotas de antes, e elas estavam próximas da sala que eles estavam ali perto, nos mostrando que tudo aquilo na verdade era uma armadilha para Da-hyun. Logo que ele percebeu o perigo que sua filha estava correndo naquele local, ele começou a correr desesperadamente para poder tentar fazer com que sua filha saísse dali o mais rápido possível. Logo em seguida que ele chega na sala em que ela estava, ele tentou falar com sua filha para que ela saísse dali, porém logo ele tentou pegar nas mãos dela e infelizmente para ele, a mão dele simplesmente passou por ela, até porque ele atualmente era um fantasma e não podia simplesmente tocar na garota. Já entrando em desespero, ele ainda assim tentou manter a calma e pensar em alguma forma de poder ajudá-la, e como ele não conseguia fazer nada naquele momento, ele decidiu ir correndo atrás de outras pessoas para poder tentar encontrar alguém que fosse capaz de ajudá-la. A primeira pessoa que ele encontrou foi justamente uma criança, que por sinal também não conseguia ver ele, e por mais que ele corresse pela cidade inteira buscando por ajuda, infelizmente para ele ninguém ouvia o que ele estava gritando. Já entrando em completo desespero por sua filha estar prestes a passar pela pior experiência da vida dela, somente por causa de algumas serpentes que não tinham amor à própria vida, repentinamente uma pessoa que conseguia ver ele perguntou como ele estava. Em seguida, ele perguntou se aquele jovem rapaz realmente conseguia vê-lo, e ele simplesmente responde que sim, mas antes que ele pudesse se virar para ir embora, o protagonista acabou tocando no jovem de antes. Como consequência disso, ele se viu nesse momento no novo corpo do rapaz, tendo total controle sobre ele, até que ele se deu conta de que finalmente tinha voltado a sentir as coisas, o cheiro e outras coisas que não conseguia enquanto era fantasma. Porém, ele não se permitiu pensar em mais nada depois disso, e saiu correndo para ir justamente ao resgate de sua filha, deixando até mesmo o celular do rapaz cair na calçada. Voltando para o karaokê, Da-hyun continuava a rejeitar as bebidas que as pessoas ofereciam para ela, e dessa vez já deu para ver que os caras de antes já estavam na sala com ela. Para sair daquela situação, ela disse que iria ter que sair mais cedo para ir para casa, porém ela acabou sendo segurada pelo cara de antes, que já estava com um tinhoso no corpo tomando controle dele, dizendo que ela não deveria fazer os outros entenderem errado a situação. O problema maior viria depois.
depois, até porque o cara olhou pra ela como se realmente tivesse alguma coisa no corpo dele, deixando ela completamente desesperada logo em seguida, pedindo para que ele soltasse sua mão. Mas por mais que ele tivesse soltado o braço de Da-hyun, infelizmente o grandão de antes estava impedindo a passagem dela, e dessa vez o pai dela chegou para poder salvar sua filha, abrindo a porta forçadamente com um jogo de corpo, que por sinal fez com que o Brutamontes fosse arremessado para longe somente com isso. Mas a brincadeira não acabou aí, calma que ainda tem mais. Como se isso não fosse o bastante, ele ainda fez com que uma das escórias sentisse um leve sabor que um tênis tinha, e já deu pra ver que o pai dessa garota é brabo demais quando o assunto é proteger sua filha. A escória de antes então tava se perguntando o que era aquilo, quem era aquele ninja, e ele já não tava entendendo mais nada. Mas calma que você já vai entender, jovem. Até o extintor, o protagonista jogou contra a escória da sociedade e partiu pra cima dele logo em seguida, dando uma bela surra no ser insignificante que não servia nem pra ser reciclável. Uma das serpentes então perguntou quem era ele e por que ele estava batendo em seus amigos. Um comentário à parte que eu tô sentindo nesse exato momento, até porque eu leio o manhwa pela primeira vez enquanto já escrevo o resumo em seguida. E cara, como eu gostaria de ver essa garota se dando muito mal futuramente, mas de uma maneira esmagadoramente assustadora. Acho que alguns aqui já entenderam o que eu tô sentindo, até porque eu não posso falar tudo o que eu penso aqui, infelizmente. Nesse momento, o protagonista acabou ficando sem saber como responder a pergunta da garota, até porque para elas não faziam ideia de quem era aquele rapaz. Completamente perdido em seus pensamentos, ele pensava em um jeito de falar algo rapidamente, antes que as coisas piorassem ainda mais. Para fugir daquela situação, então, ele disse que era namorado de Da-hyun, e já deu pra ver que todos ali acabaram ficando sem entender nada praticamente. Não somente eles, mas até mesmo Da-hyun não entendia nada, já que nunca tinha visto aquele garoto na vida dela, e a escória de antes ordenou que seus capangas pegassem o jovem em sua frente. Infelizmente essa obra só tem em inglês, que por sinal não é o meu idioma nativo, sendo assim eu tive que traduzir com o pouco conhecimento que eu tenho sobre o idioma, mas eu espero que ainda assim tenha sido uma boa experiência para você, e que você tenha entendido a história também. Se você gostou dessa narrativa, eu espero contar com o seu apoio para mostrar ao YouTube que você quer ver a continuação dessa obra. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.